Bem-vindo ao Rancho Emílio Pinto. Tu já passou para uma fase mais avançada para poder te conectar melhor com o teu cliente. Estamos aqui para servi-lo. Agora, nesse conteúdo, a gente vai se apresentar e detalhar um pouco mais do trabalho que a gente faz, quais os assuntos que a gente já vem trabalhando na rede e mostrar um pouquinho do que já foi feito. Somos o Rancho Emílio Pinto. Eu sou a Carol E eu sou o Tevão. e nós moramos no Rancho Rancho Emílio Emílio Pinto, Pinto. em São Nicolau, no Rio Grande do Sul. A gente fugiu de Porto Alegre, saiu da correria, estávamos cansados de um dia a dia mais monótono, muito estressante também e um pouco sem propósito. Então a gente veio para o interior e agora a gente quer produzir conteúdo para quem é da roça. Em outubro de 2023, a gente tomou essa decisão e começou a se preparar para essa transição, né, de cidade para o campo. Então a gente sabe que de Porto Alegre até São Nicolau, são 527 quilômetros e a nossa mudança ela se faz de uma casa no meio urbano para uma casa no meio rural. Então aqui a gente tem livre acesso a terra, a gente tem livre acesso a rio, a gente tem livre acesso a um açude, e isso nos permite muitas possibilidades de criação de conteúdo e também de criação de cultura, né, da horticultura. A gente vem com esse ideal bem forte de produção de hortaliças folhosas. E aí, para a gente conseguir conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, né, a gente vai registrando o nosso processo e aí publicando os conteúdos na rede, né, todas as redes, @Rancho Emílio Pinto. A gente tem estudado muito sobre variados assuntos e inclusive sobre cultivo orgânico. A gente está estudando bastante, procurando se informar, fazendo cursos. A questão da culinária é muito forte no Estevão também, então a gente tem trazido a cozinha de rancho para o Rancho Emílio Pinto. E todos esses detalhes da vida de roça que só quem já morou ou quem mora na roça, quem mora no interior, que entende e se identifica e se conecta com isso. Então, se tu tem um produto que é para o pessoal que vive no campo, a gente é a pessoa, somos a equipe ideal para levar o teu produto para essas pessoas. Em relação à produção de conteúdo, né? Aí a gente consegue, com o projeto do Rancho Milho Pinto, a gente consegue unir a produção de conteúdo para a pessoa que consome conteúdos de âmbito rural, assim, né? Utilizando as nossas competências e habilidades, né? Eu sou publicitário formado desde 2011, tenho algumas especializações em gastronomia e alta cozinha. A Carol, ela tem essa vivência de campo muito grande, muito forte, desde a infância dela, desde lá dos 14 anos, ela teve um bom período que ela morou junto com a avó dela e tal, e conseguiu se estabilizar, conseguiu se profissionalizar nessa lida do campo, assim, né? Então, a gente consegue, cada um com as suas competências e habilidades, a gente consegue registrar os materiais e levar com um bom humor e profissionalismo aquilo que a gente prega, né? Que, assim, o que fica do suprassumo do maior extrato daqui é a felicidade, né? A felicidade que a gente está sentindo em fazer essa transição e registrar os nossos momentos, né? Então, a gente tem o Geraldo da Love Orgânicos, que é um nosso mentor, assim, né? Então, ele nos ensina como que a gente consegue trabalhar a terra, né? E produzir hortaliças folhosas. Então, a gente utiliza essa frase, que é uma frase bonita, mas é uma frase que a gente conseguiu implementar diariamente aqui, que é mão suja, dinheiro limpo. Então a gente vai, bota a mão na massa, a gente bota a mão na terra, a gente registra isso para justamente conseguir monetizar todos os nossos canais aqui que a gente está criando, né? Então, olha só. As nossas editorias de produção de conteúdo digital. Então, nosso projeto ele vem para o plantio de hortaliças folhosas, mas também para o registro dessa evolução e a monetização dessa produção de conteúdo nas redes, né? Então, a gente criou 3 editorias principais para nossa produção de conteúdo. A primeira delas é a vida de roça. A gente estava falando sobre humor e profissionalismo, né? E aí a Carol pode falar um pouco sobre o conteúdo que a gente criou,
que é um dos nossos cases. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nos próximos slides, os cases aí, né, de cada uma das editorias. Mas a Vida de Roça, ela teve um case que a gente criou que foi da entrevista, onde a gente estabeleceu uma sketch ali de humor, onde a gente simulou uma entrevista ali e conseguiu vender uma ideia, né? É isso, a gente fez uma espécie de reportagem, só que com humor, porque era dia 1º de abril e a gente fez uma pegadinha. Então, se tu tem qualquer produto para roça, se tu tem um equipamento de EPI, tu tem bota, né, para roça, tu tem um alimento que tu quer vender pro pessoal da roça, se tu tem algum produto para manejo orgânico, por exemplo, que a pessoa pode usar ali na sua hortinha, né? Qualquer desses produtos a gente pode encaixar numa ideia mais criativa, uma ideia mais animada, uma ideia mais com um fundo de piadinha, assim, para engajar mesmo com as pessoas e elas se sentirem conectadas com o teu produto. Então a gente quer fugir dessa coisa de pegar o produto e mostrar de fato, né? A gente cria um roteiro, cria uma sequência de planos de câmeras e tal, e aí cria essa peça publicitária em formato de vídeo, em formato de imagem, e aí publica nas nossas redes. As 3 principais editorias que a gente trabalha hoje é a Vida de Roça, que é com humor e profissionalismo a gente vai divulgar essa coisa do cotidiano da roça. Aí o manejo orgânico. O manejo orgânico é, de fato, a horta. Então, se tu tem algum insumo, se tu tem um serviço de análise de solo, se tu tem alguma marca que esteja relacionada ao manejo orgânico, a gente pode enaltecer nessa editoria. E a gastronomia é onde eu consigo implementar o meu certificado de gastronomia internacional e os meus 5 anos de experiência em restaurantes, convertendo isso em um conteúdo audiovisual, né, um vídeo de receitas. Então a gente tem lá no nosso canal, a gente tem a playlist hashtag Cozinha de Rancho, que lá já tá publicado muitas das nossas receitas e da nossa capacidade de produção de conteúdo, né? Então, ali está exemplificado o que a gente consegue hoje a nível de qualidade com os nossos equipamentos e com a nossa expertise, no nosso nível de entrega, né? Então, lá no hashtag Cozinha de Rancho, tu consegue ter uma noção bem aprofundada do que a gente está falando. E aí, sobre números, né? É importante a gente deixar bem claro que o projeto ele começa em outubro e aí agora a gente está em abril, né? Essa apresentação ela está sendo gravada, registrada em abril de 2024. Então a gente começou em outubro de 2023 e a gente criou uma gaveta de conteúdos, um plano, um calendário editorial e tal, onde a gente se organizou para publicar as coisas, né? Publicar os materiais, os vídeos de forma organizada e com datas, assim, né? Pra gente alimentar as redes e começar esse projeto da melhor forma possível. Então a nossa base, ela tem crescido de forma orgânica e também com os números assim diferentes dos números convencionais. Então a Carol pode falar um pouco sobre a interação aqui da nossa base com a gente atualmente, né? E o pessoal comprou a ideia, adorou, gosta, se diverte muito, interage, comenta, né? Então é isso que dá a base pra gente acreditar, com certeza, que a gente consegue engajar qualquer ideia, qualquer produto, porque as pessoas realmente compraram a ideia e super embarcaram com a gente nisso. E sempre trazendo com leveza, com bom humor, né? Lá no fundo a pessoa tá engajando com aquele produto sem perceber, né? Porque a gente tá trazendo com bom humor, com leveza e a pessoa se diverte muito. E aí são essas pequenas nuances, assim, esses pequenos momentos que a gente tem de felicidade, que são registrados, são verdadeiros, são registrados na rede, e aí a gente consegue nesse mesmo, como eu falei anteriormente, nesse mesmo nível de qualidade, nesse mesmo nível de raciocínio, a gente consegue criar algo atrelado ao teu produto ou à tua marca. Então, o nosso portfólio, de fato, ele tá nas redes, todas as redes, @Rancho Emílio Pinto, é o registro mais fiel e mais fidedigno do que a gente consegue entregar hoje, né? E aí, evoluindo aí em relação às peças, assim, a gente destacou algumas peças que a gente acha
que a gente acredita que sejam as melhores peças até então, por conta do nível de complexidade e com o nível de criatividade que a gente conseguiu imprimir nelas, né? Isso aí. Então a gente tem aí o exemplo do vídeo curto, né? Que a gente fez essa reportagem e aí as pessoas adoraram, acharam muito engraçadinho. Mas é uma forma de passar uma ideia e vender uma ideia rapidamente num vídeo um pouco mais complexo. Não tão rápido quanto o que tem se trabalhado em Reels, como 7 segundos. E uma pessoa vê, engaja na ideia e permanece naquele conteúdo ali para poder desenvolver um pouco mais a ideia e explicar, talvez, para a dor da pessoa o que é que ela vai ter de solução ali no teu produto. Aí no segundo momento foi o vídeo então aquele primeiro vídeo ali, né, só voltando aqui um pouquinho, o vídeo curto Rancho Seu na TV. Vai nessa editoria de vida de roça, né, de humor e tal. E aí o segundo vídeo ele vai para a editoria de gastronomia, da Cozinha de Rancho. Então é um vídeo curto, pão folha de frigideira. Só que o grande diferencial que eu quero destacar aqui é que esse vídeo curto ele foi feito reduzindo um vídeo longo. Então a gente grava um vídeo esse vídeo durou mais ou menos 10 minutos. E aí a gente fez uma versão de vídeo curto. O que eu quero dizer aqui é que quando a gente vai definir um pacote de produção de conteúdo, a gente vai sentar, conversar, entender a tua necessidade. E o que fica é que a gente consegue criar um vídeo de até 42 minutos, que foi o vídeo dos dadinhos de mandioca, que tá lá no canal, né, na hashtag Cozinha de Rancho, onde a gente colheu, descascou, processou, fez dadinhos de mandioca e aí entregou, né, registrou aí essa receita. Então a gente consegue criar um grande vídeo, né, com várias nuances e complexidades e converter ele para uma versão mais encurtada, que é para atender essa demanda de rapidez e de consumo de conteúdo rápido, e o que a gente consegue aproveitar essa grande produção e distribuir ela em diferentes redes de diferentes formas. Sim. Aí então esse próximo vídeo é um vídeo curto também. Ele já nasceu como um vídeo curto e ele ficou como um vídeo curto, né? Não é diferente do anterior, que o anterior ele foi um vídeo longo convertido no vídeo curto. Esse aqui foi um vídeo que eu identifico uma praga que está sendo acometida, né, nas nossas pimentas. A gente tem uma plantação aqui de pimenta dedo de moça, né? O nosso objetivo são as hortaliças folhosas, mas a gente está com os acasos da natureza, a gente está tendo produção de abóbora, a gente está tendo apareceu maracujá, apareceu muitas coisas aí que a gente foi semeando e plantando e cultivando, né? Não apareceram do nada. Mas tudo isso é conteúdo e a gente vai registrando e vai oficializando na rede, né? Isso, e no mesmo vídeo curto ele consegue ensinar sobre o cultivo ali, identificar um problema e talvez se a gente tivesse um produto, alguma solução orgânica ali, já poderia ofertar essa solução orgânica e induzir a pessoa à solução de um problema que ela também pode ter de manejo orgânico na sua horta, que o pessoal da roça adora, né? Falar sobre cultivo. O manejo orgânico ele tem disso. Vamos colocar adubação de cobertura. A adubação de cobertura é esterco, é cama de frango curtida. Mas a gente sabe que também tem a torta de mamona. A gente sabe que tem o esterco ensacado curtido. São os mais variados produtos que a gente poderia ofertar embutido nesse vídeo curtinho aí. E daí no caso, nesse caso aqui, a gente tava... é uma espécie de besouro que tá comendo a folha, né? E aí o óleo de nim, ele é um aliado muito eficaz no combate desses besouros. Então, com uma marca de óleo de nim junto com a gente consegue também conseguir criar uma historinha ali, uma sequência de vídeos para poder divulgar o produto, né? E aí então das peças e da vazão que a gente consegue dar na nossa produção de conteúdo, né? Nossa, eu digo minha, da Carol, e tua que está assistindo essa apresentação. A gente consegue, por exemplo, na editoria, em todas as editorias a gente consegue converter em formato blog, e aí o nosso blog está lá publicado, o nosso site lá, que ele foi convertido no formato de blog, é www.ranchomilhopinto.com, e ali a gente criou essa estrutura WordPress ali e tal, onde a gente consegue divulgar
converter tudo que está em vídeo, a gente consegue converter em imagem e texto e aumentar a indexação de pesquisa no Google. Então, por exemplo, como fazer biomassa de banana verde. Esse é um vídeo curto que está lá no hashtag Cozinha de Rancho, que a gente converteu em texto e colocou ali no nosso blog para ajudar na indexação e nessa disseminação da mesma informação, né? Então é a mesma informação em diferentes facetas aí da internet, né? Então fica altamente buscável no Google, fica registrado lá e fica independente das redes sociais, que às vezes dão problema, saem do ar ou pode até mesmo deixar de existir, lá no blog vai estar sempre lá. Essa relação, né? Porque quando a gente produz conteúdo para uma rede específica, a gente fica muito preso a, nossa, o vídeo não foi entregue, o vídeo do Instagram não foi entregue. O short do Facebook não performou tão bem como a gente O imaginava. Instagram tá atualizando, tá dando problema, não tá carregando, não tá entregando. A gente se apega bastante na veiculação das informações também no blog, porque isso independe de rede social. O nosso registro e o nosso nome, ele vai estar sempre atrelado àquele conteúdo estando no nosso blog. E aí, enquanto marca, a gente também oferece o espaço de blog, o formato blog post para disseminação do conteúdo que a gente produzia, claro. E aí aqui é o vídeo do aipim frito, né? Onde o que a gente fez nesse vídeo do aipim frito, @Carol do Rancho? A gente fez do campo até a mesa, e aí a gente mostrou lá na roça como que retira, né, o insumo da natureza, como que processa. E aí a receita em si, né, uma variação um pouco diferente para as pessoas, principalmente donas de casa, né, ofertar aí para as crianças, para os filhos de uma maneira diferente, mais interessante. Então são assuntos muito nichados para quem gosta de roça, quem quer relembrar quando ia apanhar aipim lá com a sua família na roça, até a culinária de dia a dia, que as pessoas estão sempre em busca de receitas, né, receitas diferentes. Isso é um termo muito pesquisável de receita, né? E aí a gente tá adorando fazer essa parte aí da cozinha de rancho, tem sido gratificante. A gente já tem o acesso a um mandiocal aqui próximo, né? Então foi algo que a gente conseguiu registrar todas essas etapas, né? Em breve a gente vai conseguir fazer um do campo à mesa, nesse mesmo formato, das pimentas. Daí em breve a gente também vai conseguir fazer das abóboras. Mas isso não independe da nossa produção aqui, do nosso plantio, né? A gente consegue, por exemplo, a gente ainda não produziu rúcula, a gente não plantou rúcula, mas a gente produziu um vídeo sobre pesto de rúcula, então é algo que... Tudo pode ser adaptado. A gente Qualquer consegue... coisas que precisar, a gente vai conseguir adaptar numa ideia mais criativa, mesmo não tendo o produto na natureza. Exatamente. A editoria Cozinha de Rancho, ela serve para isso, né? E aí, por exemplo, a gente não planta lentilha, mas a gente fez o hambúrguer de lentilha, registrou, tá lá no canal, e é algo que assim, né, essa linha de raciocínio de como fazer tal coisa também é altamente pesquisável, é um conteúdo evergreen ali, usando das palavras do marketing, né, aquele conteúdo que nunca vai deixar de morrer, né, ele tem validade infinita. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente está construindo os títulos nesse momento, né? Como fazer tal coisa, justamente para ficar pesquisável ao longo do tempo, né? E aí é uma outra entrega sobre a vida de roça, o manejo orgânico. Daí as coisas ficam juntas, né? Então o manejo orgânico com a vida de roça, onde a gente mostra o que a gente está fazendo, né? E a gente aproveita que a gente tem pesquisado, que a gente tem aprendido, que a gente consegue absorver dos conteúdos afora, vem, traz, testa e aplica e diz, na real, o que deu e o que não deu certo e traz muita... propriedade? Traz muita sinceridade no que a gente está fazendo e que as pessoas podem fazer ou não na sua propriedade aí, como aplicar na sua vida de campo, o que traz e o que não traz resultado. Como na nossa expertise não somos técnicos agrônomos, contudo, né, a gente se apoia em ombros de gigantes, a gente tem a Embrapa, a gente tem o professor Geraldo, a gente tem muitos outros criadores de conteúdo que nos auxiliam, nos conduzem assim nessa produção de conteúdo e nessa entrega, né? Então o que a gente está fazendo aqui é testando, validando
e mostrando a nossa experiência em relação ao cultivo, né? Exato. Esse aqui é uma editoria onde a gente está explorando mais as belezas do campo ali, né? É também uma coisa da vida de roça E turística também, né? e essa questão turística, né? É algo que é um dos primeiros vídeos que a gente publica nesse formato, é um vídeo mais documental, assim, onde houve um grande investimento em pesquisa também, né? A gente precisou dedicar bastante horas aí para esse roteiro. Mas é um vídeo que tá performando no nosso canal aí. Até hoje em abril ele chegou a se somar 130 visualizações aí em uma semana de publicação. Então é um vídeo que ele tá despontando, ele tá numa crescente aí. E também é mais um produto que a gente pode ofertar para qualquer marca aí e encaixar uma ideia onde precisar, né? É muito importante destacar também que é relacionado à ideia, à marca e à ideia, né? Porque, por exemplo, a gente fala sobre cozinha de rancho, então é possível a gente, de repente, conseguir produzir algum conteúdo relacionado a bushcraft, a um fogão campeiro, a um equipamento de camping. Mas também não vai fazer muito sentido se a gente tiver uma marca que esteja muito oposta aos nossos princípios. Um deles é o manejo orgânico. A gente não quer se conectar com marcas que não estejam realmente afim com o manejo orgânico. A gente quer procurar alternativas aos venenos, né? Vamos falar bem, sem plural, né? A gente quer procurar alternativas para produzir hortaliças folhosas, por exemplo, sem a adição de mata-mato, glifosato e entre outras coisas. Então, quando a gente procura parceiros, esses parceiros eles precisam estar afim. Então, esse vídeo é um dos exemplos, é um das peças que exemplifica isso, né? A gente quer, de fato, se conectar com quem esteja no nosso caminho, na nossa direção. Uhum. Em relação de números, né? A questão que a gente tem hoje é que a gente começa a produção de conteúdo em outubro de 2023, a gente está em abril de 2024 e a gente tem alguns números para apresentar. Contudo, os números, eles não... A gente se considera ainda na categoria dos nano-influencers, né? Então a gente tem... o nosso foco da produção de conteúdo é no YouTube. Então o YouTube é que ele vai apresentar números mais expressivos. Então a gente tem 1.502 inscritos hoje, a gente tem somados aí 61 mil visualizações aí, as exibições em horas aí 310, como a gente está vendo no gráfico, né? Mas o que fica aqui desses números, num contexto geral, é o nosso comprometimento em entregar, é o nosso comprometimento em interagir com quem interage com a gente. E a gente tem alguns dados que as redes nos deram, né? Então, em relação à idade do pessoal, a gente consegue se conectar com o público a partir dos 24 anos. Então, o nosso público ele é mais velho. A gente entende assim que as pessoas que interagem também com a gente, eles vão dos 25 aos 65 e são interações genuínas, verdadeiras. Então é disso que a gente se vale para até pontuar e nortear nossa produção de conteúdo, né? Eu gosto muito de pensar que é um público que é altamente consumível, que é o público que vai ter dinheiro e poder de compra de fato para poder adquirir o teu produto. Exato, é a relação do estado, da posição de decisão, né? É quem decide de fato, né? E aí a gente conseguindo identificar o nosso possível cliente, nosso prospect, em tamanha intimidade, a gente vai falar com quem realmente assina os cheques, falando bom português, né? E aí, como é que nos contrata? Primeiro é aquela coisa, né? vamos alinhar as ideias, né? Ajudar a amadurecer o que é que tu precisa. Se tu tem alguma ideia ou se tu só precisa de uma solução, a gente vai alinhar tudo isso. E aí a gente faz uma proposta para ti. E aceitando essa proposta, ficando bom para todos, a gente já inicia a produção de conteúdo aí conforme tu quiser. É post, é vídeo curto, é um vídeo longo para poder
fazer vídeos curtos depois, isso tudo. Esse é um momento muito delicado da negociação. Eu, como publicitário há algum tempo, eu sei que esse é o momento que as respostas ficam ensaboadas, assim, né? A pessoa pergunta uma coisa, o outro responde outra coisa e não define nada, né? Então a gente dividiu em 4 etapas essa conversa, justamente para a gente conseguir entender o que a tua marca quer. Aí a gente estabelece uma proposta, essa proposta ela é convertida em horas. Por exemplo, quando tu quer um vídeo curto e esse roteiro é simples, a gente vai estabelecer, ó, em 3 horas a gente consegue fazer isso. E aí o nosso valor hora, ele vai ir numa planilha e aí vai estar ali precificado quanto que vai custar aquela peça publicitária. E aí o que eu quero dizer aqui também é que quando a gente produz um vídeo longo, ele pode ser convertido em vídeo curto, ele pode ser convertido em um blog post, ele pode ser convertido em uma sequência de stories, e tudo isso tem que fazer sentido para ambas as marcas, né? E aí aquela questão que eu falei anteriormente dos números, o que a gente vende aqui com muito afinco, com muita força, é a peça publicitária, é o vídeo, é o texto, é a imagem. Se a gente consegue juntar a nossa qualidade de produção de conteúdo com a tua base já consolidada, a gente cria mais assunto, a gente cria mais pontos de contato com o teu cliente, né? E aí é isso. Bate-papo inicial, proposta, aí produz conteúdo e depois a gente te entrega, né? A gente vai te entregar esse conteúdo num drive, vai publicar, vai agendar, sei lá, vai fazer uma planilha com horários de publicações, né? A gente fechou um pacote de stories, então a gente vai fazer stories segunda, quarta e sexta, todos eles às 8 horas da manhã. Isso daí é altamente definível. E fica aqui o registro de agradecimento se tu nos acompanhou até o final dessa apresentação. É muito, muito gratificante poder unir os nossos talentos nesse projeto e oferecer para ti que chegou até aqui nesse final. Os nossos contatos eles estão aqui nesse slide, né? Então o nosso WhatsApp de contato é 9210-6658 e o nosso e-mail é ranchoemilhopinto@gmail.com. Entre em contato com a gente, dá mais uma olhada no nosso YouTube ali para entender com mais a fundo ali do que a gente está falando. Mas se surgir alguma dúvida, por favor, entre em contato que a gente vai te responder com o maior prazer.